Olá, boa noite! A nossa live de hoje sobre autoconhecimento com a Vanessa Cedro, terapeuta holística. Espero que vocês gostem. Vamos ver quem tá aqui. Olá, Vanessa! Por que será que o autoconhecimento é tão importante? Por que será que todos os processos precisam de autoconhecimento? Por que será que esse assunto é tão interessante para todo mundo? Oi, gente! Oi, Emerson! Oi, mãe! Oi, tia Bea! Oi, Damer! O Marcelo Guidini, Samuel Salatino. Estão me ouvindo bem? Tudo certo aí? Estão me vendo legal? Coloquem para mim se sim. Oi, Emerson! Oi, gente, sejam muito bem-vindos. Live de autoconhecimento. O Douglas. Tudo certo, gente? Me ouvindo bem? Vão chegando. Vamos falar um pouco sobre todos esses assuntos. A gente vai ter dois assuntos aqui: a importância do autoconhecimento e como a Vanessa é terapeuta holística. A gente também vai falar um pouco sobre a terapia holística. Então, gente, vamos começar. Vanessa, me manda aqui. Vou colocar aqui para vocês, para as pessoas saberem quem vai chegando. Autoconhecimento. Vamos colocar aqui, vamos salvar. Ótimo! Está chegando. Gente, então, sejam muito bem-vindos. Oi, Vanessa. Oi, amiga. Ai, que bom. Será que tá um pouco alto, eu acho. Acho que tem que baixar um pouquinho. Eu queria fixar que o nosso assunto, ele não tá me deixando. Ele Olha ficou só. assim. Ai, gente, então eu vou apresentar para vocês a Vanessa Cedro. Ela é terapeuta holística, mestre em Reiki, professora de yoga. Será que é o meu que está muito alto aqui, está dando cacofonia? Vou baixar um pouquinho. Será que tá Bastante o melhor, meu. gente? Tá bem o som aí? Me contem. Deem um joinha se o som está bom. Me contem se o som tá bem. Van, seja muito bem-vinda. Nós somos amigas há 1000 anos, né? Nem sei dizer quantos anos. Vamos deixar assim. Ai, Muito ai. feliz que estás aqui com a gente. Ai, eu também, amor. Estou muito, muito feliz de estar aqui, de ter recebido esse convite para estar aqui falando um pouquinho, né, sobre a importância do autoconhecimento, que acho que justamente nos dias de hoje, né, tá tão importante para a gente compreender melhor o que está acontecendo no nosso mundo, porque o mundo externo é só uma expressão do nosso mundo interno. Então a gente precisa compreender o que está acontecendo dentro, né, para a gente mudar esse mundo que está aí fora. Então, muito, muito bom estar aqui contigo hoje. Ai, obrigada por ter aceitado o convite. Obrigada a todos vocês que estão participando. Vocês podem ir enviando perguntas. A gente já tem várias perguntas aqui e então já vamos começar. Vanessa, o que é autoconhecimento? Ah, amor, então, o autoconhecimento, eu acho que vem do mais profundo da gente entender por que a gente faz as coisas do jeito que a gente faz. Quem é esse ser aqui pensante, né? Por que eu estou falando as coisas da forma como eu falo? Por que eu ajo como eu ajo? Então, o autoconhecimento, ele vai trabalhando, trazendo toda essa questão da gente sair do automático, do inconsciente, né? De como eu estou agindo. Então, por que que hoje eu como a comida que eu como? Por que que isso às vezes eu digo sim, às vezes eu digo não? Então, às vezes a gente entra num sistema automático de vida, e principalmente nessa vida acelerada, onde a gente estava Uhum, vivendo a época até entrar a pandemia, né? Então a gente estava todo mundo, né, numa aceleração de tem que resolver, tem que fazer, uhum. e a gente
nesse automático e esquece de se questionar por que é que eu estou fazendo as coisas da forma como eu estou fazendo, né? Por que que eu estou agindo desse jeito? Então, a gente começar a se questionar e sair, né, desse automático. Isso acho que é o mais importante do autoconhecimento e é o que é o autoconhecimento. Então, é conhecer a mim mesma, conhecer o meu ser. E aí, quanto mais eu sei quem eu sou, o que eu penso, o que eu gosto, mais eu tenho confiança, mais eu tenho segurança, mais eu consigo expressar a minha verdade para o mundo. E seja no lugar que eu tiver, né, na função que for, seja no meu trabalho, na minha família. Então, conseguir trazer, né, essa verdade para o mundo, essa expressão, quem sou eu? Acho que isso é o autoconhecimento, né, da forma mais profunda e mais clara. Ah, perfeito. Então, e aí uma das perguntas é como identificar se eu tenho ou não tenho autoconhecimento? Eu acho assim, antes da gente chegar nesse ponto de saber se a gente tem autoconhecimento, que o autoconhecimento é justamente essa. Eu acho que é um caminho diário, né? É um caminho que a gente vai fazendo diariamente, de questionamento e de consciência. Então, é quando a gente começa justamente a trazer esse pensamento e esse questionamento para a vida. Eu estou fazendo isso por quê, né? Eu estou num trabalho que eu gosto, eu estou fazendo isso porque eu quero, porque nós temos muitos níveis de crença que a gente vai trazendo, né? Então, crenças históricas, culturais, né? Que é a sociedade onde a gente está, o jeito como a gente foi criado, né? Nós temos as crenças genéticas, familiares, então que coisas que os nossos avós aprenderam, que passaram para os nossos pais e que hoje a gente aprendeu e que a gente acha ainda que é uma verdade. Então pode ser que lá muito tempo atrás fosse sim uma verdade, mas hoje a gente pode fazer diferente. E a gente se mantém fazendo as coisas honrando algo que não tem mais porquê. Então, o caminho do autoconhecimento é a gente começar a perceber, né? Eu escolhi essa profissão porque a minha família quis, porque realmente era algo que eu aspirava, que eu amava, que eu queria, né? Ou foi algo que foi sendo imposto, que foi acontecendo, que foi me levando, né? Então, às vezes também, meu primeiro emprego foi esse. E aí, quando a gente está se especializando em algo que nem era aquilo que a gente realmente queria, mas é aquilo que deu, que teve. E aí chega uma hora que, nossa, tá, mas como que eu cheguei aqui aonde eu estou? Então, a gente começar, né, a sair desse automático. Para É, trazer, acho que pode trazer um falar. pouquinho. Eu me formei em comércio exterior. Até um dos motivos que a gente se conheceu, né, foi na faculdade. E fiz administração de empresas com ênfase em comércio exterior na UFRGS, me formei em 2009. E era algo que aconteceu, porque de verdade, desde criança eu sabia o que eu queria fazer, que era trabalhar com pessoas. Só que com 17 anos, tendo que trabalhar, pagar a faculdade, ok, vamos fazer o que dá. E é Uhum. difícil sair depois desse padrão, quando tu tá com uma vida estabelecida, né? Tem um emprego bom, formal, que paga bem. Como é que agora eu vou largar tudo para fazer algo diferente? Algo que, por mais que eu ame, vai dar a segurança que eu quero, né? Porque nós precisamos nos sentir seguros, né? Para estar. Então, conseguir fazer esse trabalho de sair, por exemplo, né, do Comex e vir para as terapias também foi um trabalho interno bem grande. Eu lembro dessa tua fase, eu lembro que eu apoiei muito, porque uma das coisas que a gente percebe também é que, assim, as pessoas têm uma essência, elas têm algo ali a ser desenvolvido, né? Existem características e potenciais a serem desenvolvidos, mas nem sempre a pessoa sabe disso e talvez o autoconhecimento auxilie justamente nesse entendimento e compreensão de si mesmo, do seu potencial e de onde você pode chegar. Uhum. Bem nessa. Às vezes as pessoas, né, vêm com um autoconhecimento, às vezes um pouco raso, né? Porque eu tenho dificuldade de dizer sim ou dificuldade de dizer não. Então, às vezes a gente começa num processo bem pequeno e simples de começar a compreender.
por que é que eu escolhi essa comida? Tem lá um buffet gigante, um monte de alimentos, por que é que eu escolhi isso e não aquilo, né? Uhum. Então, quantas vezes a gente faz as coisas condicionados porque tem alguém olhando, porque o que é que vão falar, o que é que vão dizer, e aí a Uhum. gente vai nesse condicionamento que nos afasta da nossa expressão e da nossa verdade. Então, começar a entender que é que eu disse sim, mais profundo do que só, ah, sim, eu disse sim porque eu não queria ir. Tá, mas por que que eu não queria ir? Ah, porque lá vai ter aquela pessoa que eu não gosto. Mas, e daí, ela, por que que tu não gosta? O que que ela flora em ti? Ah, eu sinto raiva quando eu tô perto. Por quê? E aí a gente vai entrando e reconhecendo o que que incomoda aquilo para que internamente a gente possa mudar e começar a entender por que é que eu não vou, por que é que eu disse sim, né? É algo mais interno do que só sim ou não, ou por que que eu gosto dessa comida, né? Por que que Uhum. não? Então, a nossa vivência, a nossa história, todas as memórias, elas vão lá para o subconsciente e aí elas vão sendo arquivadas, né? Ou em neutras, ou em memórias boas, ou em memórias negativas. E aí, vamos usar um exemplo. Fui lá semana passada num restaurante e aí eu comi uma comida normal, ok. Vou pensar o que que eu fiz lá quarta-feira da semana passada. A gente não consegue lembrar, isso está arquivado, não tem por que ficar no nosso consciente. E aí eu começo, mas aquele dia eu fui lá e tinha uma comida muito boa. E aí, bem na hora que eu tava com aquela comida gostosa, tocou uma música e eu encontrei uma pessoa muito especial. E aquele momento grava para mim como um momento muito bom, né? Uma memória feliz. E aí, se hoje Uhum. alguém me perguntar o que que eu fiz quarta-feira, ah, eu fui lá naquele restaurante, eu comi aquela comida boa com aquela pessoa especial. Ou eu Uhum. posso ter comido algo que me fez mal, encontrei alguém que eu não gosto, e aí, ai meu Deus. E aí, o que que tu fez? Nossa, fui lá naquele restaurante, nunca mais vou lá. E aí, às vezes, a gente vai guardando esse tipo de memória, né, de arquivo. Então, eu deixo de falar com alguém, não gosto mais de uma pessoa, não como uma comida por algo que eu arquivei como traumático, como dor, e que a gente só precisa ressignificar, começar a se questionar da onde que vem essa memória, né? Por que que eu estou fazendo isso da forma como eu estou fazendo, agindo como eu estou fazendo? Então, uma das coisas, dos princípios, acho, do autoconhecimento é a autorresponsabilidade. Eu preciso saber que tudo é meu. Então, as coisas como estão acontecendo, né, esses sentimentos, essas emoções, são a partir da minha vivência, da minha história de vida, né? Ou coisas que eu aprendi que me disseram, não, isso é certo, isso é errado, tu não pode fazer. Só que aí a gente entra também no campo da educação emocional, que nós não temos. E Uhum. imagina, os nossos pais que aprenderam lá com os nossos avós, que tiveram as suas dificuldades. Então, quantas coisas foram passadas para nós que, aí tu não pode fazer isso, tu tem que lidar com dinheiro dessa forma. Então, é que a gente tem isso muito forte, né, aqui na Serra Gaúcha, os italianos, né, de guardar dinheiro como se fosse faltar. Então, são coisas que, tá, mas por quê? Então, a gente tem que começar a se questionar. Lá naquela época, sim, talvez precisasse. Então, é sair desse automático de fazer as coisas, né? Como tem que fazer assim. Isso é certo, isso é errado, né? E começar a criar essa educação emocional de entender, porque o que a gente pensa e sente, e aí o que a gente sente leva a gente muitas vezes a fazer algo. As emoções elas estão conta, né? E aí muitas vezes a gente cega. E aí, nossa, acabei sendo grosso com alguém, sendo mal educado. Peraí. Então é entender por que que a gente está agindo, né, de certa forma. Aham. Então, Ótimo. Então, eu nem vou fazer muitos apontamentos, que eu acho que assim, nas linhas, todas as linhas terapêuticas têm um olhar um pouco diferente, né? Mas eu nem vou fazer muitos apontamentos, eu vou deixar mais para o final e aí depois eu coloco algumas coisas assim, né? Eu acho que a gente pode passar para a próxima, que é o autoconhecimento, ele ajuda no combate da ansiedade? uhum. Então, quando a gente vai trabalhando o autoconhecimento através das terapias, né? O que eu digo sempre, que o autoconhecimento ele pode ser feito de várias formas.
Então, quando a pessoa ela tem esse desejo de se conhecer, ela consegue fazer isso de muitas formas, através da leitura, através do questionamento diário, porque seja a terapia que for, ela ajuda justamente a pessoa a entender a força dela, o que que ela carrega dentro, ajuda a trazer as ferramentas que ela já tem dentro para trazer isso para a vida dela. Então, esse autoconhecimento ele pode ser feito como yoga, na academia, numa corrida, né, numa meditação, numa caminhada. Então, existem muitas e muitas formas da gente ir se descobrindo. E através das terapias, então, que aí entrando, né, um pouquinho no nosso trabalho, no meu Aham. trabalho, a gente começar nesse trabalho realmente de buscar a causa. Porque eu tenho que entender da onde que veio a crença, da onde que veio aquilo que está me fazendo hoje agir. Então, esse hoje é um dos trabalhos que eu faço, né? Que é ajudar a pessoa a mudar essa visão, né? Entender a história dela e ressignificar isso. E aí sim, quando eu entendo o que está me gerando ansiedade, qual que é essa causa, eu começo a entender também sobre educação emocional, que tudo bem ter ansiedade, que todos nós vamos ter ansiedade. Eu estava super ansiosa antes dessa live. Amiga, por quê? E aí, tem horas que a gente fica, né? E aí, ai, porque eu tô ansiosa, não vou fazer, eu vou. Não! Então, a gente vai aprendendo através do autoconhecimento o que está acontecendo dentro de mim, né? E aí a gente vai usando ferramentas e se conectando com essas ferramentas, com as que fazem sentido, né? Porque eu posso ensinar uma técnica para uma pessoa que não vai fazer sentido nenhum, e para outra, Sim. nossa, vai fazer sentido. Então, cada uma vai sentindo o que que me ajuda, né, quando eu estou ansioso. E aí eu entendo o que que é E ansiedade. aquela coisa assim, né? Talvez faça sentido principalmente para aquela pessoa que faz, que coloca em prática. Exato! Eu sempre digo, não adianta ir no médico e o médico dá um monte de remédio e a pessoa por casa não tomar nenhum. Exatamente. A ansiedade, ela vem de diversas fontes. Aí eu vou entrar um pouquinho na minha área, né? Para quem não sabe, eu sou psicóloga, especialista nessa área justamente de ansiedade e tudo mais. Então, a ansiedade, ela entra muito na questão do instinto, na questão protetiva, né? Ela entra muito na questão de colocar para fora algo que não está bem dentro. Então, a gente precisa lidar com a ansiedade como um alerta. A gente precisa entender o que que ela está contando para a gente. Né? Você estava falando da questão, eu estava ansiosa para a live. Acho que a gente sempre fica ansiosa com algo que a gente vai ter pessoas, com algo que a gente vai estar dividindo. Como é ao vivo, não dá para a gente cortar, então. Mas tu tinha que ficar muito tranquila por ser comigo, né? Afinal, eu vou te deixar super à vontade. Mas o que eu acho importante é que, assim, quanto mais a pessoa entra em contato com ela, mais possibilidades ela tem de lidar com qualquer sintoma. Mais possibilidades ela tem de saber o que está acontecendo e o que fazer para melhorar daquele sintoma. Porque a ansiedade é um sintoma. Exato. E aí é isso que o autoconhecimento ajuda. Eu vou entender qual que é a causa, né? Não adianta eu focar só na ansiedade. O que que eu vou fazer com a ansiedade? Eu tenho que entender o que está gerando, né? E aí a gente vai trabalhando justamente isso. Então, o autoconhecimento ajuda em muito a ansiedade. E eu vou dizer, É, muito ansiosa, né? Formada, eu já tive gastrite e era algo que eu não conseguia controlar. E muitas aham, não aceitar o meu jeito de pensar, né? Porque eu queria me encaixar. Eu acho que isso é do ser humano e a gente tem muita necessidade de fazer parte de algo. Eu quero ser parte de algo, de uma família. A gente quer se sentir pertencente. É um buraquinho que nós carregamos. Então a gente acaba, principalmente na adolescência, se perdendo porque eu quero fazer parte de algo. E aí, quando eu uhum. vejo alguma coisa
me sinto bem, a gente vai indo e quando vê, a gente vai se perdendo do que a gente acha certo, né? Ou daquilo que realmente é. E eu vejo por muitas vezes eu fui me afastando daquilo que eu acreditava que era certo, não que eu fizesse errado, mas aí eu ficava quieta porque, ok, se eu não colocar minha opinião, eu posso estar nesse grupo, né? Não vão me respeitar, não vão me negar. E com isso eu fui adoecendo. E aí eu fui num gastro que ele me disse, ele disse, Vanessa, fiz tratamento durante muito tempo para ansiedade, tomei remédio mais de uma vez, né? Tive que tomar ansiolíticos. E ele me disse, Vanessa, a tua ansiedade tem que servir como se fosse um sininho. Quando o teu estômago doer, é porque tem algo errado. Então tu vai ter que parar e ouvir essa campainha que está soando dentro do teu corpo está te dizendo. Quando ele falou que eu tinha uns 18 anos, eu acho, 17, 18, eu parei e pensei, opa, peraí, né? Tem algo que eu posso mudar. Acabou a minha gastrite, porque eu comecei a perceber que eu precisava ser verdadeira, né? Que eu podia aceitar quem eu era. Então, autoconhecimento, o primeiro passo é trabalhar essa aceitação, né? De quem a gente é. A gente pode ser aceito, de que a gente pode ser amado. E aí a gente começa a criar relações e vínculos verdadeiros. Porque quando eu expresso Cássia, essa sou eu, tá? E eu gosto disso, eu não gosto daquilo, tu vai olhar e vai dizer, peraí, eu gosto dessa guria. Ou realmente não é alguém com esse tipo de pensamento, é alguém que eu respeito, mas não quero no meu vínculo próximo. Então, quanto mais verdadeiro, quanto mais eu sei quem eu sou e mais verdadeiro eu sou, mais eu vou ter pessoas verdadeiras do meu lado, mais relações verdadeiras, amorosas, né? Ou seja, até num vínculo de negócio, quanto mais verdadeiro eu vou ser, eu conseguir ser, quanto ao que eu quero, quanto a quem eu sou, mais eu vou conseguir gerar bons negócios, uma vida, né? Um relacionamento amoroso de sucesso. Então, quanto mais eu conseguir dizer para as pessoas que eu gosto disso, eu não gosto disso, melhor é. Então, eu queria colocar que assim. Oi? Tu tá conseguindo me ouvir bem, pessoal aí? Sim. Porque aqui tá um pouquinho. Vai ficar salva sim, Berna. Vai ficar salva no IGTV. E se eu conseguir, eu coloco nos outros dispositivos. Se tem alguém de marketing digital que sabe mexer nessas coisas de live, pode me chamar no direct que eu preciso de ajuda, viu? Tá bem difícil esse negócio digital aí, gente. Ó, o Ronei, oi, Ronei. Sabe que eu tava vendo aqui, tem a Cassi, que é lá do meu passado, lá de Nova Prata, né? E eu tava lembrando, assim, quando eu vi o nome dela, eu tava lembrando, assim, poxa, eu sempre quis ser psicóloga, eu sempre quis trabalhar com psicologia, né? Então, minha mãe tá aqui, ela pode contar que eu botava as bonecas, fazer terapia e dava palestra, porque eu era palestrante com 7 anos, né? O glamour. E mãe pode colocar isso, não é verdade? E eles me deram um microfone e, nossa, e eu botava na rádio e eu fazia shows, né? Era a época da Xuxa. E eu fazia shows, então eu achava que eu era Xuxa, né? Como a maioria das meninas, eu achava que realmente o meu sucesso ia ser daquele jeitinho. Mas uma coisa que eu acho que é a nossa expressão, a nossa forma de se posicionar, a nossa forma de se colocar no mundo, ela vai ganhando ou perdendo força pelas nossas experiências. E quando a gente se conhece, quando a gente assume a Xuxa que é em nós, ou quando a gente assume eu gosto disso, eu vou lutar por isso, a psicologia foi muito assim para mim, né? Tu lembra muito bem do perrengue, né, amiga? Foi bem difícil para continuar, né? E tinha todas umas questões financeiras e etc e tal. Ó, minha mãe, verdade. Isso aí, mãe, assina embaixo, por favor. Tudo verdade, minha mãe. E nesse sentido, assim, a psicologia foi persistência. Persistência de vida, foi uma luta, mas era porque eu sabia que eu queria. E eu sabia que eu ia fazer o meu melhor.
Se eu fosse bom ou não, já não era mais comigo, né, gente? A gente consegue ir até onde o nosso passo alcança. Mas eu tinha certeza que eu ia dar o meu máximo, que eu ia dar o meu melhor. Então, eu acho que o autoconhecimento também é isso, e em todos os processos. Seja ele de mentoria, eu vi que tem um mentorando meu aqui, seja ele de psicoterapia, coaching, né? As terapias, é, em todos os processos, o autoconhecimento é uma etapa. Não existe um processo de compreensão, autoentendimento, né, que não tenha que passar pelo autoconhecimento. Vamos ver o que a Julia escreveu aqui. Ainda bem que você escolheu a psicologia, né, Cássia? Você é uma profissional muito dedicada e competente. Ai, amada, obrigada, Gil. E é, A gente é muito encabulada. Mas, enfim, então, tudo passa pelo autoconhecimento. Eu acho que não existe progresso sem se autoconhecer, porque como é que tu vai saber o que tu vai melhorar, né? Se tu não te conhece, se tu não sabe quais são teus pontos fortes e fracos, se tu não sabe como é que realmente tu é, né? sabe o que sei, se eu não sei o que que me dá raiva, se eu só explodo com alguém, se eu não sei o que que causa ansiedade, né? Se eu vou sendo só guiada, né? E quem não tem autoconhecimento acaba muitas vezes assim, sendo jogado, vou para cá, vou para lá e não deu certo aqui. Tá, peraí, deixa eu tentar me encaixar ali. Ai, não deu certo lá, deixa eu tentar fazer isso aqui. Então, todos esses processos, eles podem e devem ser utilizados para autoconhecimento. Então, a gente traz isso, né, para a gente, de novo, autorresponsabilidade. Então, a gente vai saindo, né, do automático, começando a se questionar, peraí, mas por que que eu fui para lá? Por que que eu aceitei isso? Né? E acho que isso entra na totalidade de tudo que a gente vive realmente, né? Por que que eu fiz isso desse jeito? Por que que eu tô nesse relacionamento tóxico e eu aceito isso, então, né? A live da semana passada, né? Por que que, né, eu sou mãe? Porque tudo, né? A gente tem que se questionar para sair, né, desse automático, do inconsciente, porque a maioria das coisas que a gente não se questiona, a gente vai levando ok, tá difícil, eu não consigo resolver, e aí a gente vai atropelando e vai empurrando com a barriga. Só que a gente vai precisando isso tudo, e aí chega uma hora que a gente adoece, né? Ou adoece fisicamente, ou adoece mentalmente, ou adoece no bolso, porque daí eu não consigo suprir a minha dor e meu buraquinho e eu consumo. Eu vou pra... É verdade. Então, deixa eu fazer uma parte aqui que eu acho que é importante, acho que chegou o momento, assim. Uma das diferenças que eu acho que a gente trabalha muito na psicoterapia é justamente o que está no primitivo. O que é referencial de amígdala cerebral, que é inscrito nas nossas referências, nossa compreensão e entendimento, mas que está no inconsciente e que a gente vai estar trabalhando naquilo que também foi inscrito antes dos 4 anos, que a gente não tem memória, mas que a gente tem uma memória corporal, uma memória emocional. Então, acho que isso é importante também pontuar, que existem coisas que vocês não lembram que vocês passaram, que vocês não lembram que aconteceu, mas que deixou marcas. E muitas vezes não é, e pegando também a live semana passada, não é o que aconteceu, mas como tu entendeu. Uhum. E isso é muito forte, né? Isso é muito forte. Se eu não entendo e não conheço qual é a minha história de vida e o que que me faz pensar e reagir, porque daí a gente entra, né, no instinto, a gente reage, né? Se eu não entendo o que que causou raiva e alguém vem e me fala alguma coisa que eu não gosto na hora, vem o instinto e vou reagir. Então, ou Sim. calar aquilo, vou engolir, vou ficar quietinha e vou me diminuir. Então, por que que a gente age do jeito que a gente age, né? Os gatilhos. Os As coisas gatilhos. para aflorar aquilo que a gente já carrega dentro de nós. E aí, quando a É, gente ficando mais no autoconhecimento, peraí, por que que eu ajo dessa forma? Por que que eu respondi? Ou por que que eu engoli? Né? Por que é que eu consegui me expressar ou não? Por que é que eu fui grossa? Então, a gente começa a sair também muito da culpa, de entender por que é que eu faço as coisas dessa forma. Então, quanto mais eu sei que eu agi dessa forma, porque eu acho que é o certo, né?
que eu realmente eu entendo que aquilo é uma coisa boa para mim. A gente consegue fazer as coisas de uma forma mais leve, sem esperar a aprovação do outro, porque a gente sabe onde a gente está indo, por que é que a gente está indo, aonde que a gente quer estar. Então, o autoconhecimento vai trazendo toda essa base, né? Que é um solo firme. Fundamental, Uhum. fundamental. Então, a Nanda colocou aqui, né? Reconhecer é meio caminho andado. O jeito é explodir e pedir desculpa. Olha, Nanda, acho que explodir nunca é o bom da história. Eu acho que quando a gente se autoconhece, a gente pode ter outros caminhos, a gente pode fazer outras escolhas. Explodir seria uma expressão que daqui a pouco não vai te dar contingência, que vai te colocar num lugar que não é tão confortável. Daqui a pouco, se tu conhecer outras possibilidades e outros caminhos, tu consegue achar um não precise chegar em explodir, né? Entra na educação emocional. Todo ser humano tem raiva, né? Se a gente estudar até os primórdios ou os grandes mestres, eu gosto muito de trazer que existem muitas pessoas que se espelham em Jesus. Então, lembrem de Jesus lá na frente da igreja, do templo, expulsando os mercadores numa crise de raiva. Então, todos nós sentimos raiva. Só que a raiva, ela é muito mal interpretada e negada, né? Desde a infância. A criança, quando ela responde para os pais, ela está sentindo raiva, é um instinto. Só que o pai, por não ter educação emocional, ele chega e diz, não, responde porque é feio. E aí a gente, opa, é feio ter raiva? E aí a gente vai crescendo com esse tipo de pensamento e aí a gente não sabe lidar com essa emoção. Então, quanto Não mais sabe dar razão, né? e aí, peraí, mas o que que eu vou fazer então com isso? Porque a raiva é uma emoção básica e necessária. A raiva, ela libera um monte de hormônio que vai fazer com que eu haja, que vai fazer numa situação de opressão que eu diga não, que eu dê um basta, né? Então a gente, peraí, o que que eu vou fazer com essa emoção que está vindo a partir dessa situação? Né? Então eu vou Aham. parar, tá? Às vezes a gente precisa extinguir um pouco, né, daquela emoção. Ai, vou dar uma corrida, vou tomar um banho gelado, esfriar a cabeça e ok, agora a raiva tá menor, porque quando a gente tá com muita raiva, a gente entra justamente no instinto e que a gente só pensa na sobrevivência. E aí é como se a gente desligasse a inteligência, né? E entra Exato. só onde eu só reajo. Eu reajo, eu reajo. E costumo fazer coisas que eu já sei, que eu já fiz antes, e não consigo pensar em fazer diferente. Então, E se que eu eu não faço. queria, né? E que eu não queria. Mas de novo eu fiz aquilo lá, de novo. A Gil colocou aqui. Oi? Tudo bem, né? Num primeiro momento a gente fazer de novo. Se eu conseguir parar e pensar, eu tô lá no meio do caminho, pera, mas por que que eu tô fazendo isso de novo? E aí a gente começa a se questionar para sair desse automático. Mas eu posso fazer diferente, então eu já não vou reagir dessa forma, não vou ficar mais um dia inteiro com raiva, vou ficar um meio-dia, daqui a pouco eu consigo ficar só umas 3 horas. Então, Exato. os maiores processos do autoconhecimento, a gente começar a compreender essa emoção, né? E aí ver quando eu começo a diminuir ela, o tempo de estar nela, porque a emoção não vai Sim, parar de existir, né? Enquanto a gente estiver sim. vivo, tem que ter. Então, é entender o que fazer, né? Como reagir a isso. Ótimo. A Gil colocou, acho importante trabalhar isso do autoconhecimento, principalmente com adolescentes. É muito difícil escolher sua profissão para a vida quando você não sabe nem o que quer no âmbito pessoal. Exatamente. Quanto mais os pais também ajudam a criança a olhar para si, a entender o que está sentindo, a gente chama de nominar na psicologia, dar um nome, né? Dar um nome para aquele sentimento, dar um nome para aquilo que está acontecendo, dar um nome para tudo. A criança e o adolescente também têm um desenvolvimento mental e emocional de uma forma mais coerente, porque nem sempre as nossas emoções estão de acordo com a nossa fala ou com o nosso posicionamento, né? E quanto mais coerentes, mais saudáveis também. Exato. Então a gente vai conseguindo criar, né? Entender. Só um minutinho aqui.
Entrou uma. Não tem problema. Então, quanto mais a gente vai entendendo, né? O que eu penso, que acho que é a base, o que está acontecendo dentro da minha mente, e eu consigo organizar, aceitar isso, eu vou conseguindo trazer essa expressão para o mundo. Então, a gente vai conseguindo alcançar essa estabilidade, essa segurança, essa confiança, que diminui, né, todo o resto, que vai diminuindo a ansiedade, o medo. Então a gente entende, ok, eu tenho medo, mas realmente esse é o caminho, então eu vou seguir, né? Eu acho que uma das coisas que as pessoas muito se questionam no caminho de autoconhecimento é: cheguei nesse ponto e eu vejo que eu queria estar num caminho diferente, então como fazer essa mudança, né? Como agora fazer isso? Então, trabalhando essa confiança, essa segurança de que eu sei quem eu sou, eu sei aonde eu quero chegar, e esse o resto então vai. Eu não preciso mais da aceitação dos meus pais ou de quem está comigo, porque esse é o melhor para mim. E quando eu estou feliz e eu estou bem, eu reverbero isso para as pessoas que estão comigo. Então, comigo também tem medo que eu mude, que eu fique sem dinheiro, que eu perca o emprego. O que, que vai acontecer se ela fizer aquilo que ela está pensando? Se ela fizer aquela viagem para aquele lugar, né, que ela quer tanto conhecer, mas lá é perigoso. Então, quando a gente faz, a gente se sente tão bem e tão feliz e a gente reverbera isso para o mundo, gente, todo mundo vai ficar feliz. As pessoas não vão ficar, ai, olha, ela tá feliz. Não, as pessoas muitas vezes só não incentivam e não nos ajudam porque elas também têm medo, né, que a gente mude. Então, por isso a gente precisa fazer por nós, né, trazer isso para dentro e conseguindo, né, expressar isso para o próximo. E aí, quando a gente consegue fazer isso, a gente permite que o outro também seja quem ele é. Quando eu mostro para ele, olha, nesse momento eu tô com raiva, não vamos conversar agora. Eu mostro a minha humanidade, isso aproxima as pessoas, né, ao invés de afastar. Então, quando eu tento ser forte, que é falso, isso afasta as pessoas. Não, eu não vou chorar porque ai, vai criando uma imagem falsa para as pessoas de que é uma pessoa com uma vida perfeita, maravilhosa, ou que está tudo muito bem resolvido. E muitas vezes a gente perde a chance de criar vínculos que seriam muito válidos, muito verdadeiros para a nossa vida, para a nossa profissão. Então, acho que o Marcelo colocou, né? Quando a gente entende que nunca o outro e tudo sobre nós mesmos, as coisas vão se esclarecendo, né, Vanessa? Isso aí, Marcelo. É isso que eu trago sempre muito forte. E a responsabilidade sobre o que eu sinto é meu, é a minha história de vida. Então, conforme a gente foi, né, crescendo e tendo essa história com os nossos pais, conforme a gente foi tendo essa criação, que eles também não tinham educação emocional, a gente foi gerando comportamentos, essa persona, essa personalidade que eu apresento para o mundo. Só que isso muitas vezes foi se encaixando naquilo que, eu faço isso, meu pai diz que é bonito, então vou fazer. Isso diz que é feio, então isso não pode. Só que eles também não tinham certeza daquilo, eles fizeram do melhor jeito. E hoje eu entendo que eu posso fazer diferente, né? Que mesmo menina, eu não preciso costurar e estar limpando a casa. Então a gente tem muitas coisas que, nossa, menina tem que ser assim, meninos tem que ser daquele jeito. E a gente vai trazendo isso que é muito forte e que vai colocando a gente dentro de um quadradinho que vai, meu Deus, limitando a nossa expressão, a gente é, né, o que a gente pensa. Então, isso é muito forte. Aham. Bom, eu acho que a gente podia pegar agora aquela outra parte, né, das outras perguntas. Eu vou puxar para o sagrado feminino, né? Teve uma pessoa que fez o sagrado feminino contigo, disse que amou e pediu para saber como é que tu tá fazendo agora com a pandemia, como é que tu tá trabalhando, né, com a pandemia, como é que tá sendo, porque aula de yoga,
né, toda essa parte tem muito a questão, né, do sensório, do motor, de ter contato, né? A massagem é muito contato. Como é que está sendo isso com o Covid? Então, a gente teve a parte do isolamento, né, que tinha sido proibido. Então, eu parei com todos os atendimentos e aí comecei a criar então um novo jeito, que foi atender e fazer essa parte online. Então, comecei a me especializar um pouquinho mais na parte de marketing digital, entender como fazer as coisas, né, para me aproximar e continuar ali presente para as pessoas, né? Então, a parte do sagrado feminino, que é a parte dos grupos, que é onde eu trabalho com os grupos, realmente isso parou. Então, eu estava com um grupo ativo e tive que suspender. Então, a gente fez alguns encontros online, só que isso realmente não substitui a parte dos trabalhos, que dentro do sagrado feminino eu trabalho com muitas técnicas de meditação, onde a gente precisa estar juntinho para dar o acolhimento, porque a gente trabalha com arquétipos e com coisas profundas. Então, essa parte do sagrado feminino realmente eu parei. Eu fiz alguns vídeos e lancei, e isso teve uma repercussão muito boa, inclusive de uma menina que disse: Nossa, eu comecei a parte do autoconhecimento e não achei que seria tão profundo assim, né? Que eu iria ir tão longe. Porque, por exemplo, uma das coisas do sagrado é a gente aceitar quem a gente é, né? Como mulheres. O que é mais profundo no que é uma mulher, do que é ser uma mulher? Menstruação, né? Útero, ter filhos, não ter filhos. Então, como é que eu estou agindo diante disso tudo? Então, quando a gente vai se identificando e trabalhando num grupo de confiança só entre mulheres, isso é muito forte, muito bacana. E aí, quando a gente começa a se reconhecer como cíclicas, a entender o que está acontecendo, porque não é só mais o que eu penso, mas é toda essa energia da lua que também influencia nas nossas águas, né? E aí a gente vai começando a fazer esse tipo de compreensão, a gente consegue utilizar essa energia, né, de uma forma boa e positiva, né, aceitando as minhas limitações daquela semana, utilizando aquilo de uma melhor forma em outra, isso é muito forte. Isso é muito benéfico, é muito legal mesmo. Então, o Sagrado Feminino nesse momento está parado. E os atendimentos eu estou fazendo então à distância, né, com algumas técnicas. Tem algumas técnicas que realmente são de toque, que a gente precisa estar pertinho, barras de axis, coisas assim. Então, né, isso eu não tô, tinha parado, né, e online não tem como. No momento que foi liberado aqui na cidade de Caxias, né, que entrou na bandeira, foi liberado para a gente voltar ao atendimento, inclusive as aulas de yoga com o distanciamento, tudo certinho. Então, eu trabalho muito com aulas de personal yoga. Então, eu tenho algumas alunas, inclusive da área da saúde, que não puderam voltar, que estão na linha de frente, né, que trabalham em hospitais. Então, a gente está optando por fazer aula online. Então, eu consigo dar toda assistência, né? O yoga dá essa possibilidade, então eu consigo dar toda essa assistência, mesmo por internet. Então, a gente faz aulas. Eu também disponibilizei aulas lá no canal do YouTube, né? O Deva. Então, É assim, consegui fazer algumas aulas, tá lá para quem quer fazer, então é bem legal. Então, tem aulas disponíveis, ai, não consegui fazer essa semana, que às vezes acontece, já tem uma aula lá para elas entrarem e não perderem, né? Porque o yoga é um caminho muito profundo dentro do autoconhecimento. É um caminho a longo tempo, né? Onde a gente vai fazendo essa sadhana, que é essa prática espiritual que vai trabalhando. Os asanas, as posturas do yoga, elas não trabalham só o físico, né? Diz o professor Hermógenes, ele dizia muito que trabalhar só o físico, só parte dos asanas e ficar só nisso, é como comer a casca da banana e jogar a banana fora. Então, o yoga, por exemplo, quando a gente vai compreendendo e trabalhando a respiração, vai trazendo a gente para essa presença, para esse agora, a gente vai se conectando com isso, a gente começa a trazer, nossa, inúmeros benefícios. Os Cada um deles tem trabalhos e aspectos que trabalham mental e psicologicamente. Então, já tem vários estudos, e isso é muito legal também. Então, com o passar do tempo, as pessoas vão
tendo melhoras na sua vida como um todo, né? E é um processo de autoconhecimento longo, então é bem, bem bacana também. Essa linguagem para mim, como tu bem sabe. Oi? Bandeira vermelha de novo, as aulas estão suspensas, né? Não tem como. Até deixa eu fazer uma parte, né? Essa parte dessa linguagem dos asanas e tudo para mim é muito do dia a dia, porque toda a minha família é muito espiritualizada, né? A mãe tá aí, né? E enfim, né? A gente tem toda uma vivência que eu trago de muitos anos e pratico em casa aquilo que eu me sinto bem, assim. Eu vejo o quanto é importante a gente ter as nossas crenças e colocar em prática aquilo que a gente entende como interessante, como fazendo bem, mas aí a gente tem que testar, a gente tem que testar e conhecer, né? Porque tem pessoas que não gostam de yoga, mas nunca fizeram. Tem pessoas que não gostam de, sei lá, meditar, mas elas nunca meditaram. Ou Então, então poder meditar, experimentar. né? Porque o que acontece, diferente de algumas técnicas, né, de algumas profissões regulamentadas, que tem uma faculdade, tem cursos que não tem isso. Então, às vezes, as pessoas acabam caindo em um profissional que não tem uma boa, Uhum. que não é ético. Então, assim como em qualquer profissão, né? Tem advogado bom, tem advogado ruim. Então, as pessoas muitas vezes, tem esse título, já são taxadas como boas, mas não, a índole da pessoa não tem a ver com a sua formação. Só que dentro disso a gente tem que procurar justamente. Estou procurando, seja o profissional que for, eu preciso ter isso dentro de mim, de buscar essa. Peraí, mas o que que a pessoa já fez de bom? O que que ela tem? Qual que é a formação dela? Né? E isso causa ação, essa empatia, né? De confiar naquele profissional e estar com ele. E aí, às vezes, as pessoas vão, pegam um profissional que não é tão bom, e aí, então agora todo terapeuta é ruim, ou todo advogado é ruim, nenhum presta, né? E a gente vai colocando tudo numa coisa só, e não é assim. Então, às vezes, a Essa gente é precisa. uma falha cognitiva, né? Da generalização, de olhar o todo como a parte. E realmente, assim, quem faz isso acaba sofrendo muito, né? Acaba sofrendo por antecipação também. E tu teve algum cliente que teve Covid? Não, não tive nenhum com Covid. Trabalho com muitos profissionais, então, que estão na linha de frente, tanto médicas, enfermeiras, mas que já teve a doença, não. Não, não tive nenhum que chegou até mim. Ai, que bom. Então, e na tua experiência, assim, o que que mais tu gosta? Eu saí totalmente do repertório, mas o que que tu mais gosta, né? Qual é a parte que tu se sente melhor, digamos assim? Como dentro das terapias, Ai, assim, hoje, assim, tu gosta mais da yoga, tu gosta mais das terapias, qual é a parte que tu mais identifica? para mim é um conjunto, não tem uma parte só. Hoje eu vejo que isso é a minha vida, né? Mais do que isso é igual a tu, mais do que uma profissão é o que eu sou na minha vida. Então, o yoga ele não é só uma prática, né? É um estilo de vida, digamos assim, é uma filosofia que a gente escolhe estar consciente das nossas ações, pensando, agindo, comendo. Então, é tirar a gente do automático. Então, os asanas é só uma parte disso, né? A meditação, eu acredito que é fundamental, né? E as pessoas às vezes confundem a meditação como tá lá, tenho que estar sentado numa postura de lótus, num lugar silencioso e não pensar em nada. E não, a meditação ela pode ser inclusive ativa, é estar aqui presente. Então, quando eu saio do futuro, saio do passado e peraí, o que que eu estou aqui agora, fazendo aqui agora? Então, eu estou aqui inteira, completa, estando contigo, né? Então, acho que a meditação é muito forte. E as terapias, elas são complementares, né? As que eu trabalho, as terapias holísticas, elas complementam qualquer tipo de tratamento, seja um tratamento psicológico, psiquiátrico, seja um tratamento de saúde, ou só para quem está buscando realmente o autoconhecimento. Então, elas vão trazendo toda essa parte
de um estilo de vida, né? De fazer as pessoas pensarem, saírem do automático e começarem cada vez mais a se conhecerem. Então, para mim, hoje eu digo, o meu trabalho é esse, é ajudar as pessoas a entrarem no autoconhecimento e começarem a ter consciência, né? Tô saindo, tô indo comer, tô indo beber, por que que eu bebi tanto? Ou por que que eu não bebi? Do que eu tenho medo? Por que que eu tô nesse relacionamento? Então, questionar, se questionar, se questionar, e aí usar todo esse monte de ferramenta para que as pessoas possam ir se afirmando, tendo segurança de começar a querer se aceitar, né? Porque o autoconhecimento não adianta só eu querer, eu tenho que estar disposta a olhar para as minhas vulnerabilidades, para os meus medos. E isso nem sempre é fácil. É por isso que a gente precisa de um ambiente seguro com uma pessoa que a gente confia. Porque eu tenho que estar disposta a olhar para as minhas sombras, para aquilo que me apavora, que eu não consigo estar sozinha, porque eu começo a pensar naquilo. Então as pessoas vão, né, se colocando em questões, em situações para não olhar para dentro. E a gente precisa desse espaço para estar olhando para nós, né? Para estar aprofundando nessa verdade, nessa expressão. Então, acho Ai, que tudo. lindo, lindo. A Vanessa é uma das pessoas mais doces que eu conheço, assim. Ela tem essa doçura, ela espalha isso, a gente se sente bem ouvindo ela. A gente já tá com 52 minutos de live e parece que passou 10 minutos, né? Mas então, Van, eu queria já te deixar o convite para a gente poder fazer uma técnica, para a gente poder fazer algo um pouco diferente numa próxima live, em outro momento, mais para frente. Eu sei que tua agenda é bem corrida, mas queria já deixar o convite aqui ao vivo. Tu vai ter que aceitar, né? Porque senão vai ser super chato. Tu aceita, né, Bem? Ai, E ai. assim, queria te agradecer muito por estar aqui com a gente, queria agradecer todo mundo que está aqui, queria agradecer o universo por nos possibilitar essa amizade que vem de longa data e que só nos fortifica e nos faz bem, né? A gente sempre foi muito de trocar e se apoiar, e eu acho que isso continua, e amizades assim são presentes da vida, né? Então, que bom poder contar contigo em todos os sentidos e aqui também. Eu acho que é cultivar, né? Uma das coisas que a gente precisa entender é que precisa estar disponível. Por mais que às vezes a gente já tenha se distanciado durante esse tempo, eu já me mudei, já fui morar em Veranópolis, já fui morar em São Paulo, voltei para Caxias e todas as vezes, tipo, por mais que a gente tivesse afastado, a gente continuava ali uma para outra. Eu acho que é isso que a gente precisa ter noção e trazer para as pessoas, né? Que a gente tá ali, que mesmo que a gente não esteja todos os dias, quando alguém precisa, a gente sabe que a gente pode contar, a gente sabe que a gente pode. Peraí, né? Tem aquela pessoa que é uma base, né? Que que traz aquela sinceridade. E eu acho que é isso que aproxima, porque tu sempre foi muito sincera comigo, eu sempre fui muito sincera contigo, né? No sentido de história de vida, né? De não ter medo, de confiar. Só que a gente só pode confiar um no outro justamente quando a gente se mostra, né? Então, gratidão por todas as vezes que tu se mostrou para mim e pela confiança que tu me passou para que eu me mostrasse para ti, para que a gente pudesse cultivar e manter, né, essa amizade. Porque senão poderia ter acabado lá há muitos anos atrás, logo no início. Hoje a gente tá, só para lembrar. Então, Só da oi? espiritualidade, rapidinho, que justamente às vezes as pessoas procuram as terapias, né, a terapia holística, e vem muito essa questão da religião, ai, mas é de alguma religião, ou tem alguma prática. E não, Uhum. justamente, a holística, ela é para qualquer tipo de religião, porque trabalha essa crença, essa fé interna nas pessoas, né? Todo corpo ele tem a capacidade de se regenerar, de ter saúde, a nossa mente. Só que a gente vai criando barreiras e condições que nos impedem. Então, independente da religião ou espiritualidade, a gente adentrar nesse terreno fértil
da fé, que não precisa ser ligada a uma fé externa, a uma religião, né? Ela pode ser ligada a algo interno. Então, o que que me liga a esse divino, a esse sagrado, aquilo que já existe dentro de mim e que está apagado, né? Então, é reacender essa chama que já mora em nós de alegria, de otimismo, ou de aceitar a nossa natureza, né? Seja qual for. Somos complementares. E a vida, ela é dual, né? Nós temos o bom e o mal, o positivo e o negativo, o feminino e o masculino, e nós precisamos dessa complementariedade. Não adianta eu querer focar só numa coisa, ah, você é só uma pessoa boazinha, uma pessoa de luz, uma pessoa que só reza. Não, porque a gente precisa de ação, né? A gente precisa de um lado que faz com que a gente haja. Então, é entender isso tudo e trazer isso para o melhor que a gente pode ser. E aí, sendo a melhor para minha família, para a sociedade onde eu estou, eu vou melhorando e vou reverberando isso para o mundo todo. Então, que pareça ser um trabalho de formiguinha, e muitas vezes a gente está sim ajudando e muitas vezes inspirando pessoas que nos bastidores estão nos olhando. Então, independente de quem está aí, né, olha e percebe o que está fazendo, o que está sentindo, né, que pode sim fazer algo muito bom, muito bom. Ótimo. Eu tinha deixado um pouquinho sem os comentários para depois poder fazer a nossa selfie. Então, gratidão, amiga. Adorei. Muito obrigada. Muito obrigada, gente. Muito obrigada, Suzana, Vilmar. Eu não sei Minha se tu mãe, quer agradecer alguém. A tua mãe tá aqui, sim, a Lady Lemos, várias ai, ai, pessoas. Que ai, bom, é, gente. também meu amigo de São Paulo também entrou aí, gratidão, Evandro, graças, amores, gratidão por todos que estavam aí, a Simone, que também estava aí, que é a minha aluna, Marcelo, que também faz terapia comigo, então gratidão a todos que, né, que se estiveram dispostos a adentrar um pouquinho mais, né, nesse campo do autoconhecimento, porque é começando a se questionar que a gente vai sair desse automático. É verdade. Gratidão, amiga. Gratidão a todos. Um abraço virtual bem apertado. Desejo a vocês uma boa noite. Semana que vem, marketing digital com a Kellen Turmina. Aguardo vocês aqui às 20 horas. Então, gente, um beijão, boa noite. Até semana que vem. Beijo, Van. Até Tchau. mais. Tchau.